Olá, nós vamos falar hoje sobre O Discurso do Rei, um filme super gostoso e que transmite muita informação bacana de resgatar a confiança e a fé em si. Então, a história é esse príncipe que já é casado, já tem filhos, e que ele, toda vez que vai conversar, ele tem um problema da gagueira, então ele fica, né, sempre inseguro, se sente extremamente desconfortável com a fala dele. Na hora que ele precisa pronunciar alguma informação, na hora que ele precisa, né, traduzir alguma história, ele sempre tem esse problema que fica perseguindo ele. Então ele e a esposa, né, ajudando ele nesse processo, já foram em diversos médicos procurar diversos tipos de tratamento e eles vão muito nessa linha biológica e nada se resolve. Até que chega num terapeuta da fala, que ele não tinha nenhum título nobre, nada disso, mas a mulher dele falou, vamos lá tentar, né? Bom, chega lá e ele recebe, né, mesmo sendo, né, um príncipe, né, de uma família real. O terapeuta trata ele normal, trata ele pelo nome, cria toda uma conexão mais afetiva com ele. É até um consultório bem simples, o sofá é bem rasgado, assim. Então, e ele não muda nada. Ele continua, né, tratando ele como um paciente, como uma pessoa. E sem mudar aquele tratamento, né? Nossa, ele é o príncipe. Não. E aí, até que chega uma hora que o príncipe fica bem incomodado com o jeito dele, meio ele sente que é um pouco de atrevimento. E aí ele fala, isso daqui, essa técnica sua não funciona. E antes disso, ele faz ele perceber que ele não tinha um problema físico. Era uma questão emocional. E como ele prova isso pro rei? Pro príncipe até então, coloca um fone de ouvido nele, então ele não escuta a voz dele, ele escuta a música, que fica uma música bem alta, e dá pra ele um papel pra ele ler lá um poema, e ele consegue, e ele grava a voz dele falando, até que ele se enfurece, fica todo furioso, pega e fala, não vou voltar mais, mas ele dá lá o LP, lá o disco pra ele ouvir. E aí quando ele chega em casa, depois vai passando o tempo, ele percebe que ele conseguiu falar sem o problema da gagueira. Aí ele fala, poxa, então, né, tem alguma coisa aí tem. Então eles vão aí numa conversa, vão entrando nesse mundo emocional, mas de uma forma ainda bem calma, porque ele tem vários bloqueios, né? Primeiro eles vão trabalhando com o corpo, então eles começam a rolar no chão, vão dançando, porque ele vai o quê? Tirando essas couraças rígidas do corpo dele, né? Ele foi se endurecendo, se travando e chegou a travar a voz. Então o terapeuta, com o trabalho dele, com o conhecimento dele, sabia que ele não tinha um problema que se iria resolver com cirurgia, não era essa questão. Ele precisaria resgatar a confiança nele. Porque qual é a questão da gagueira, né? Essa omissão dos sentimentos. Então, como ele travou esse lado emocional dele, então o terapeuta estava andando muito nessa linha desse lado emocional. Então, tratava ele pelo nome, sempre uma coisa muito afetiva na hora de conversar. E eles foram até criando uma amizade, um companheirismo. E aí chega um momento que ele precisa. Aí que acontece, o pai dele morre, o irmão mais velho que assumiria o trono também não assume, porque ele resolve casar, e quando ele resolve casar com uma mulher que já tinha sido divorciada, ele não poderia assumir o reino lá da Inglaterra, ou seja, vem pra ele o papel de ser rei da Inglaterra, né? Então vem com toda aquela dificuldade dele poder pronunciar a autoridade que um rei precisa, né? Na hora de declamar uma informação, de dar qualquer direcionamento para o seu povo. E aí o que acontece? A Inglaterra entra em guerra, na Segunda Guerra Mundial entra em guerra com a Alemanha, e ele precisa, né, declamar de um dia pro outro. Até então ele só ia falar com o povo dele que ele era o rei, e de um dia pro outro eles estavam treinando, o terapeuta vai junto, eles treinam, e de um dia pro outro ele tem que simplesmente anunciar para ele só precisa anunciar para todo o povo dele
que o país estava entrando em guerra, então ele teria que transmitir segurança, confiança e acolher toda uma nação através dessa declaração que ele ia dar em rádio e em rede nacional. Bom, então vocês podem imaginar a dificuldade, o sofrimento profundo dele, porque ele não se via rei, ele não se via como autoridade, porque qual foi o trabalho que esse terapeuta foi ajudando ele a ver? Que lá na infância dele, o que aconteceu? Ele não teve essa autoridade que os pais dão, na verdade não é autoridade, essa validação que os pais dão para a criança na hora que ela está se expressando. Ele, na verdade, foi totalmente enclausurado dentro de vários padrões, de regras, de comportamento do que podia e do que não podia. Então, veja só, ele era canhoto e não era bem visto. Então, ele foi repreendido por isso e teve que começar a escrever com a mão direita. Ele tinha problema nas pernas, né? Tinha as perninhas tortas, então ele usava talas de metal e aquilo causava todo um sofrimento. Ele também tinha uma fala do pai, que eu até anotei aqui, uma ordem que vinha desse pai fique calado. Então ele tinha o tempo todo comandos mentais, comandos lá no inconsciente dele, que mantinha ele num estado de paralisação, que travavam a expressão dele no mundo. Então, se a fala traduz aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, e ele tinha esse comando de pare, fique calado, você via a briga interna dele? Né? Como isso endureceu a expressão genuína de quem ele era? Então, ele teve que, através desse trabalho, ir recuperando essa conexão da força dele, para ele poder assumir o lugar que ele tinha de direito. Então, eu até anotei aqui umas coisinhas que eu vi bem legais, né? Então, ele precisava assumir a autoridade que ele tinha sobre ele para ocupar o lugar de rei. Então, ele se questionava muito. Então, quais são os sentimentos que tinha nesse rapaz, né? Insegurança e medo. Insegurança porque ele não confiava nele, ele não confiava que o que ele tinha para falar tinha força, poder de dar ao outro segurança, e ele também tinha esse medo de né, se eu não tô conseguindo nem traduzir aqui em algumas mensagens, imagina ocupar o papel de um rei, né, que é aquela figura que a própria presença já cria uma harmonia, né, já mantém uma ordem, né, diante da fala de um rei, ninguém questiona, né, esse é o arquétipo do rei. E como que ele vai assumir esse lugar, sendo que ele não se via com essa força, com esse poder? Então, eles em conversas foram retomando esses maus tratos que ele sofreu na infância. Então, a babá que cuidava dele, na hora que ele ia brincar com a família, ela beliscava ele antes de ir pra família, para ele chorar logo e a família devolver pra babá. Ele teve um irmão lá com seus 13 anos que também morreu solitário, porque ele tinha, acho que era epilepsia, então ele tinha essa dor, ou seja, uma família emocionalmente muito distante, uma família que estava totalmente dentro dessas questões de ser nobre, muito esquematizado dentro desse quadrado. Então, quando a gente está muito formatado, como a gente vai expressar a nossa verdade? E aí que foi isso, né? Então ele teve que resgatar a própria fé na fala, na força dele, né? De toda dessa conexão afetiva com o terapeuta, dessa esposa que apoiava ele com muito amor, com muito zelo ali junto. Ele também fazendo esse processo, né? Ele também se permitindo entrar num processo terapêutico, né? Num processo de, precisa rolar no chão? Vamos rolar no chão. Não importa quem você é, né? Vamos fazer o que tem que ser feito para cuidar da sua dor e resolver. Então, acho que essa é uma mensagem muito legal pra gente traduzir na nossa vida, né? Às vezes a gente fica tanto querendo encontrar os melhores caminhos, os melhores tratamentos, os melhores, e na verdade o nosso sempre o que resolve a nossa vida são coisas simples, né? A gente só precisa se permitir nisso. E aí, pra ele poder ocupar esse lugar de grande que eu anotei aqui, né? Dele poder resgatar toda essa força que ele já tinha, ou seja, ele sempre foi nobre.
Ele sempre, o destino dele era ser rei, né? Ele já tinha, tanto é que aquele irmão, ele era um irmão distante, que quando aconteceu a doença do pai, ele chegou de avião, ou seja, mostrava que era um irmão que já não estava envolvido com a realeza, com as questões ali do reinado. Então, já mostrava que era um homem que tinha que desenvolver nele este poder para traduzir. E, pois bem, e aí mostra a grande mensagem de quando começa ali todos os canais, de todas as casas, da nação inteira ouvindo o discurso do rei, ele tendo que dar esse conforto, transmitir essa força, que a Inglaterra estava em guerra com a Alemanha, que eles entraram em guerra, e dá também toda essa segurança, essa firmeza emocional, e ele consegue, né, dar o discurso que tanto ele precisava, confiar nele para poder dar a mensagem. Então é um filme lindíssimo de resgate do poder pessoal, de recuperar sua força, ir além do medo, né? Que todos nós temos os nossos medos, todos nós temos as nossas inseguranças, e o que a gente faz para ir além disso, né? Quais são esses lugares que a gente precisa ocupar, né? Que no caso dele era dar um discurso para a nação. E o nosso? E o seu? Qual que é? Né? Qual o lugar que a vida tá te chamando para você ocupar? Que lugar, que atividade, que sonho, que movimento a vida hoje tá te chamando para você assumir e que você vai precisar vencer esse medo para você realizar, certo? Então a gente conversa aí mais vezes. Me escrevam aqui o que você achou desse filme também e me mostrem também as suas visões, porque sempre é muito rico falar sobre um filme. Um grande beijo, até mais e boa semana!